No horizonte, a incerteza sobre as poupanças e investimentos é elevada. A inflação atinge recordes, as bolsas estão em queda, os juros continuam a subir. Perante um cenário destes, o que devem fazer os investidores às suas poupanças e investimentos? Numa altura em que se assinala a Semana Mundial do Investidor, partilho consigo as melhores práticas para proteger as suas poupanças e investimentos. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar, a partir da Bolsa de Lisboa. Money! Here we go! The dollar is our god! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Antes de mais, assinalar que este é um episódio muito especial. Estamos na Semana Mundial do Investidor, uma iniciativa global promovida pela IOSCO, que é a Organização Internacional das Comissões de Mercados de Valores Mobiliários e que em Portugal está a ser promovida pela CMVM. E trata-se de uma iniciativa que tem como objetivo alertar para a importância da educação financeira e da proteção do investidor. E este ano o Money Lab aliou-se à Euronext e à APFIP, a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento de Pensões e Patrimónios, para a realização deste episódio. E se está a ouvir este episódio, eu recomendo que venha ver este vídeo no YouTube. Porquê? Porque estamos a gravar a partir da Bolsa Portuguesa, portanto, diretamente da Euronext Lisbon para o mundo. Sejam muito bem-vindos a este episódio especial. E dizer que tenho aqui toda a minha equipa comigo, tenho aqui as minhas notas para não me perder aqui com a exatidão dos números, porque quem nos ouve sabe que nos nossos podcasts gostamos de rigor. Aqui no Money Bar falamos de dinheiro de forma descontraída e descomplicada, mas gostamos sempre de ter rigor. E neste episódio vamos falar do quê? Vamos falar sobre o que fazer aos nossos investimentos perante um cenário de incerteza. E vamos começar aqui pelo contexto atual. O contexto atual tem sido desafiante e a incerteza permanece aqui no horizonte. Quando olhamos para a inflação, nós temos números da inflação elevadas. Por exemplo, em Portugal, a inflação em agosto situava-se nos 8,94%, enquanto na zona euro ainda acima dos 9%. E para se entender melhor o que é que isto significa da inflação, eu recorro sempre à forma como costumo inclusivamente explicar mesmo na faculdade, mesmo a jovens e a adultos também, sobre o que é isto da inflação. A inflação, no fundo, é a subida generalizada dos preços num determinado período. Mas, para entendermos melhor, vamos trabalhar aqui com um cabaz de produtos de supermercado. Portanto, vamos imaginar que vamos ao supermercado, que enchemos um carrinho com um determinado tipo de produtos e quando vamos passar esse carrinho para pagar, verificamos que esse carrinho com esses produtos custa à volta de 100 euros. Vamos imaginar que voltamos passado 6 meses e vamos ao mesmo supermercado comprar exatamente as mesmas coisas, os mesmos produtos, as mesmas marcas, tudo exatamente igual. Só que quando vamos passar na caixa, verificamos que, em vez de custar os 100 euros que tinham custado há 6 meses, custa agora 109 euros, ou seja, mais 9 euros. Aqui estaríamos perante uma inflação de 9%. E se nós apenas tivéssemos os 100 euros, o que é que isto significava? Que das duas uma, ou alguém nos arranjava 9 euros para conseguirmos levar as nossas compras, ou então teríamos de retirar produtos do carrinho. E isto o que nos diz é que, relativamente às nossas poupanças, aos nossos investimentos, aos nossos rendimentos, ou nós conseguimos ter um aumento igual ou superior à inflação, ou estamos a perder poder de compra, porque precisamos de mais dinheiro para levar exatamente os mesmos produtos. Perante o cenário atual, significa que por cada dia que passa, que nós, por exemplo, não investimos o nosso dinheiro, nós estamos a ficar mais pobres, nós estamos a perder poder de compra, porque com o mesmo dinheiro conseguimos comprar menos coisas. Mas não tem sido só
a carteira das famílias, o portfólio dos investidores pressionado por via da inflação. Os juros também têm estado a subir, depois de um período aqui praticamente anormal, mas que durou tanto tempo que parece que se tornou o new normal, o novo normal. Nós tivemos muitos anos de taxas de juro negativas, que levaram a que muita gente se endividasse, em que o preço do dinheiro é barato. E quando nós temos juros muito baixos ou mesmo negativos, temos que entender que há dois efeitos. Quando nós pedimos dinheiro emprestado, significa que o preço do dinheiro está mais barato, está mais baixo. Mas, quando nós colocamos as nossas poupanças no banco, o que é que nós percebemos? Que elas rendem zero. O que acontece neste momento é que, para controlar uma inflação elevada, os bancos centrais estão a usar os juros, que é uma forma de política monetária que têm para controlar a inflação, aumentar os juros, estão a aumentar o preço do dinheiro. E o Banco Central Europeu e também a Fed, a Reserva Federal Norte-Americana, têm vindo a subir os juros. E, embora eles subam a taxa de referência, há uma taxa que de certeza já ouviu falar, que é a taxa Euribor. A Euribor é o principal indexante utilizado no crédito à habitação em Portugal. E daí que agora todos ouvimos muito nas notícias que as prestações vão ficar mais caras, estão a ficar mais caras. Pois é isso mesmo que está a acontecer. Ou seja, com a subida dos juros de referência por parte do Banco Central Europeu, a Euribor também tem vindo a subir. E tem vindo a subir de forma continuada. E tudo aponta para que continue. Só em setembro, e é preciso terem atenção que quando nós falamos da Euribor, o que tem depois impacto no crédito à habitação é uma média mensal. E quando nós vamos olhar para a média mensal de setembro, que tem impacto em quem revê os contratos de crédito em outubro, nós verificamos que uma Euribor a 3 meses já está acima de 1%, uma Euribor a 6 meses, que é o principal indexante de crédito à habitação em Portugal, já está acima de 1,5%, e verificamos que uma Euribor a 12 meses já está acima de 2,2%. Se nós recuarmos um ano, nós, e só a título de exemplo, com uma Euribor a 12 meses, nós se comparássemos com setembro do ano passado, nós tínhamos uma média mensal negativa em cerca de meio ponto percentual, menos 0,5%. E agora está acima de 2,2%. Portanto, isto tem um impacto enorme na prestação da casa e tem vindo a gerar também, tem sido uma pressão adicional no orçamento das famílias. Com a subida dos juros, o que é que tem acontecido às bolsas? E vou beber aqui um bocadinho de água. O que é que tem acontecido às bolsas? As bolsas também este ano têm sofrido, ou seja, isto de repente, meus amigos, parece uma tempestade perfeita. Tem a inflação elevada, ou seja, os cabazes de preços de bens estão elevados, os juros não param de subir e quando nós olhamos para as bolsas todas no vermelho, a assinalarem pior arranques, tanto nos Estados Unidos como na Europa, em vários anos. E eu reuni aqui algumas das principais bolsas a nível mundial. Nós temos um S&P 500, que é o índice que agrega as 500 maiores empresas nos Estados Unidos, que acumula desde o início do ano, desde o início deste ano, perdas acima de 22%. Temos um Nasdaq, que é também um índice norte-americano de tecnológicas, com quedas acumuladas desde o início do ano de à volta de 30%. Um Dow Jones com quedas de 18%, portanto negativo em 18%. O Stoxx 600, que agrega as 600 maiores empresas europeias, a acumular uma queda ao longo deste ano de 21%. O DAX alemão a acumular uma queda de 24%. O CAC francês de 20%. O FTSE britânico uma queda de 7%. O IBEX espanhol uma queda de 16%. E mesmo o PSI 20, onde nós estamos aqui na Bolsa, não é o que está pior, a acumular aqui uma queda superior a 4%. Ou seja, nós temos aqui as bolsas no vermelho, num arranque que tem gerado ainda mais incerteza, marcado por
muita volatilidade. Quando nós falamos de volatilidade, estamos a falar do quê? De uma amplitude de preço. Olha, parece uma montanha-russa, o preço vai, o preço sobe, ou seja, há uma grande amplitude aqui de variação de preços, o que significa que mostra o quê? Nervosismo. Os investidores estão nervosos. Nós temos que pensar que os mercados financeiros, as bolsas, tendem a antecipar os ciclos económicos. E ora, se isso efetivamente é assim, nós estamos a olhar para as bolsas neste momento e antevê-se que os próximos tempos sejam difíceis, porque muitas empresas, muitos índices já estão a antecipar um cenário de recessão. E é esse o risco que os bancos centrais, ao aumentarem muito os juros, ao causar esta pressão, acabam por proporcionar, que é haver aqui o risco, então, de entrarmos em recessão. Perante este cenário, e se calhar a esta hora já está a ficar um bocadinho deprimido, não é? Ou deprimida, perante este cenário, o que é que costuma acontecer? Porque a questão é, ok, Bárbara, já percebemos, as coisas não estão fáceis, mas então o que é que eu faço às minhas poupanças, o que é que eu faço aos meus investimentos? Vamos ainda só analisar e detalhar aqui o que é que costuma acontecer nestas situações. Quando nós temos toda esta pressão, toda esta incerteza, toda esta volatilidade, começam a entrar em ação todos os nossos vieses comportamentais. Sim, nós temos aqui uns vieses comportamentais. E isto significa que os investidores começam a ficar nervosos. A volatilidade acaba por ser, explicando de uma maneira muito simples, aqui um indicador um bocado do nervosismo que existe no mercado. Portanto, os investidores, muitas vezes de retalho inclusivamente, começam a deixar as emoções tomarem controle. E daí que há alturas em que nós vamos sentir que há um pânico nos mercados, que há o chamado sell-off, uma venda muito acelerada, em que as pessoas querem sair, fechar as suas posições, vender as suas posições com receio de maiores perdas. Ainda que muitas das vezes não haja propriamente um racional além do medo em si. Então há aqui um efeito manada. Acabam por todos fazer, porque toda a gente está a fazer. E isto, quando nós não temos uma boa estratégia, quando nós não temos um bom planeamento financeiro, pode representar efetivamente escolhas que não são as melhores para os nossos investimentos. Um dos pontos também que costuma acontecer, que poderia ser quase como um dos erros comuns que acontecem em cenários de incerteza, é muitas vezes seguir-se algumas dicas de alguns amigos, não é? Ficamos permeáveis, porque lá está os nossos vieses, nós começamos a entrar aqui um bocadinho em pânico e vamos nos ancorar em algumas situações ou em alguém em que nós podemos ou confiar, ou aquele amigo que diz que está a ganhar, ou agora é o que está a dar é isto, é o que está a dar é aquilo, e que efetivamente não é o ideal de nós fazermos, não é uma boa prática. Porquê? Porque o nosso amigo tem, se calhar, um perfil de investidor diferente, tem objetivos diferentes, tem vivências diferentes, tem experiências diferentes, e às vezes até pode nem ter aquela literacia financeira toda. E daí que seja muito importante que nós tenhamos uma clareza do nosso perfil de investidor. E quando nós falamos de perfil de investidor, eu já vou detalhar aqui os 3 grandes perfis, que nós tenhamos uma clareza dos nossos objetivos, do nosso horizonte temporal e temos uma clareza da estratégia. Eu quero poupar. Para o quê? Eu quero poupar com que objetivos? Eu vou colocar o meu investimento em que tipo de produtos? E há que ter em consideração, deixar esta nota aqui, uma tríade importante entre risco, rentabilidade e liquidez. Quando falamos de risco, estamos a falar aqui quase de uma avaliação de mais. Há muitas vezes é definido como o binómio risco-rentabilidade. Quanto mais risco eu assumo, maior a probabilidade de eu ter maior retorno. Quanto menos risco eu assumo, estarei à espera de menor retorno. Ainda existe aqui um outro vértice que tem a ver com a liquidez, que significa eu ter rápido acesso a dinheiro. E só para dar alguns exemplos, por exemplo, a casa não é propriamente um ativo líquido, eu não consigo transformar em dinheiro em 2, 3 dias.
as ações já são ativos líquidos. Dentro das ações mesmo temos diferentes níveis de risco. Se nós falarmos, por exemplo, de uns certificados da Forro, já tem um risco diferente, tem um nível de liquidez também distinto, ou seja, todos os instrumentos financeiros vão ter um tracinho de mais e de menos em cada um destes vértices. Um dos pontos também que costuma acontecer e que eu gostava também de deixar um alerta, porque efetivamente é muito importante, que é sempre que há alturas de incerteza, de crise, aumentam as burlas e as fraudes. E é muito importante que tenha atenção às burlas, às fraudes, às promessas de ganhos estonteantes, às promessas de ganho de dinheiro rápido, fácil. Verifique, inclusivamente, quando alguma informação chega online, se são entidades que estão registadas. Muita atenção a tudo o que circula muitas vezes em grupos de WhatsApp e da internet. Na dúvida, desconfie e investigue. Proteja as suas poupanças. Para entrarmos aqui mais em detalhe, eu tenho aqui 7 dicas. 7 dicas, exatamente, sobre o que fazer num cenário de incerteza. Então, vamos aqui às 7 dicas. Primeiro, já tinha falado há pouco, ter a certeza do perfil de investidor. O que é isto do perfil do investidor? É medido pela nossa tolerância ao risco. A CMVM acaba por definir três grandes perfis, embora em vários testes de adequação de investidor até haja mais subcategorias, mas vamos centrar aqui nestes 3 perfis. Falamos de um perfil conservador, um perfil moderado e um perfil dinâmico ou arrojado. O perfil conservador é alguém que privilegia menor risco, ou seja, vai privilegiar a preservação do capital. Uma pessoa com um perfil moderado é alguém que está disposto a correr mais algum risco, a fazer investimentos um pouco mais arriscados na expectativa de ter maior retorno. E uma pessoa com um perfil arrojado ou dinâmico é alguém que está disposto a correr ainda mais riscos na expectativa de ter mais retorno. E é muito importante que nós tenhamos presente qual é que é o nosso perfil de risco. E nos mercados também existe a expressão do sleeping point. O que é isto do sleeping point? Quando eu vou dormir à noite, eu estou confortável com este risco, sim ou não? E o que acontece é engraçado, porque eu ainda há pouco tempo falava com uma investidora, com um casal investidor, e que estava com quedas na sua carteira à volta de 5%, e um dos elementos do casal já não conseguia dormir. E perguntava-me se era normal, se haveria de continuar a cair, e eu lembro-me de fazer uma observação de se calhar o risco pode estar desadequado, não é? O tipo de investimento que estava a pensar fazer poderia estar desadequado, porque era alguém que, se com uma queda de 5% da carteira já está a não conseguir dormir, portanto, claramente estamos aqui na presença de alguém com um perfil conservador. E depois, o perfil é o que vai nos ajudar a definir quais é que são os instrumentos financeiros que cabem em cada um dos perfis. Ou qual é que é o portfólio, a carteira, como é que vai ser a composição. Portanto, é fundamental. Depois, outro ponto importante, quando falamos em tempos de incerteza, é foco no longo prazo. Foco no longo prazo. Porque quando nós olhamos para o longo prazo, e mesmo quando olhamos para os vários investimentos que existem nos mercados financeiros, quando olhamos quer seja para fundos de investimento, quer sejam para PPRs, quer seja sobre a forma de fundos de investimento, quer seja para ações, ou seja, quando nós olhamos mesmo para investimentos que possam ter mais risco, o que verificamos é que no longo prazo esse risco é como se fosse mitigando. Nós, e se vos convidasse a olhar para um gráfico, por exemplo, que não o tenho aqui, mas convidasse a olhar para um gráfico, e se nós vamos olhar para um período curto, nós podemos apanhar uma grande subida, uma grande queda, muita volatilidade, muita oscilação, mas se fizéssemos um zoom out, e ou seja, começássemos a olhar para décadas, nós já conseguimos ver uma tendência, seja ela ascendente ou descendente, sendo que nós queremos sempre ascendente nos nossos investimentos, não é verdade? Portanto, o foco no longo prazo vai nos ajudar a conseguir
que não estejamos distraídos e distraídas com o ruído, com muito ruído que possa existir, porque é esse ruído que leva a que, ativando aqui os nossos viéses comportamentais, o nosso medo, os nossos receios, leva a que tomemos decisões que depois vão ter impacto na nossa carteira, nos nossos ganhos, nas nossas perdas, mas que se nós tivéssemos mantido o foco no longo prazo, se calhar não teríamos mexido em alguns investimentos. Outro ponto importante é considerar investimentos mais seguros, ou seja, vamos tentar baixar a volatilidade da nossa carteira. Vamos tentar ajustar e reajustar o nosso portfólio, porque se estamos em períodos de maior incerteza, vamos tentar proteger a nossa carteira. E dizer quer carteira de investimento, quer portfólio, é exatamente a mesma coisa. Usamos simplesmente nomenclaturas diferentes para exatamente a mesma coisa. Portanto, eu tenho um bolo, não é? Vou dar só exemplo. Existem vários instrumentos. Temos ações, temos obrigações, temos PPRs, temos ouro, temos vários... Temos aqui um bolo de ativos e de classes de ativos disponíveis. Eu posso depois fazer aqui um ajuste de mais ou menos risco, ponderar, reforçar num lado, nos ativos ou reforçar no outro, e isto vai ter impacto no global, não é? Neste bolo, nesta volatilidade da minha carteira, e eu em períodos de maior incerteza procurar investimentos mais seguros vai-me ajudar então a diminuir a volatilidade da minha carteira. Depois um ponto fundamental, e eu insisto neste ponto há vários anos e vou continuar a insistir, que é reforçar o nosso fundo de emergência. Se nós estamos em períodos de incerteza, é fundamental termos um fundo de emergência e reforçar, manter o nosso fundo de emergência reforçado. E o que é um fundo de emergência? Um fundo de emergência é um montante de dinheiro que nós temos de parte para fazer face a imprevistos. Idealmente, ele deve ter entre 6 a 12 meses do custo de vida mensal. E, portanto, só para resumir, vamos imaginar que temos um custo de vida mensal de 1000 euros, significa que temos de ter entre 6 a 12 mil euros. Mas a esta hora está a pensar, mas Bárbara, isso é muito dinheiro. Então, vamos começar com o objetivo de um mês. É importante que vá reforçando passo a passo. E onde é que deve estar este dinheiro? Se é um fundo de emergência, ele tem que estar disponível para quê? Para imprevistos e para emergências. Portanto, nós não podemos perder esse dinheiro. E, essencialmente, os investimentos onde nós devemos ter alocados devem cumprir dois critérios, das boas práticas de gestão e planeamento financeiro, e isto não é uma recomendação de investimento, ou seja, obviamente nós temos aqui o disclaimer, mas faço aqui o parênteses, nada do que está aqui a ser partilhado constitui qualquer recomendação de investimento. Este é um episódio dedicado à educação e à literacia financeira. Fechando aqui o parênteses, voltando aqui, existem duas características que devem cumprir quando falamos de investimentos para o fundo de emergência. Deve ter baixo risco, ou seja, idealmente até garantia de capital, e elevada liquidez. Há aqui um terceiro vértice que era, idealmente deveria superar a inflação, mas tendo em conta os valores da inflação não está fácil. Acima de tudo, deve cumprir estes dois critérios. Baixo risco, elevada liquidez. Elevada liquidez porque eu quero ter rápido acesso a este dinheiro, caso ele seja necessário. Depois, em termos de certeza, nós queremos manter a nossa carteira diversificada. É fundamental manter a carteira diversificada, adequada aos nossos objetivos e ao nosso perfil de risco. Porque, seguindo aquela analogia que é muito utilizada nos mercados, de não pôr os ovos todos no mesmo cesto, porque é que se diz tanto isto de não pôr os ovos todos no mesmo cesto? Porque se eu puser todos os ovos no mesmo cesto e o cesto cair, os ovos partem-se todos. Se eu distribuir os ovos por diferentes cestos, mesmo que um cesto caia, eu posso até partir um ovo, mas ainda tenho os outros ovos todos. Portanto, diversificar é fundamental porque isso é o que nos vai ajudar a passar os períodos de maior incerteza. Depois, outro ponto fundamental é considerar uma estratégia de dollar cost averaging. E o que é isto de dollar cost averaging? Significa eu fazer aqui uma poupança e investimentos programadas sempre com o mesmo valor. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que nós temos 100 euros, 200 euros que queremos investir mensalmente e definimos onde é que vamos colocar o nosso dinheiro. Aqui o ponto é, todos os meses eu vou
fazer aquele investimento naquele instrumento ao valor que ele tiver, independentemente, vamos imaginar que eu estou a colocar o meu dinheiro e que o preço são 50 neste mês. Se são 50 neste mês, eu compro 2 unidades. Vamos imaginar que no mês seguinte são 25, só para simplificar. Nesse caso, eu compro 4 unidades. Se depois no outro mês for 75, eu compro 1 unidade e sobra o resto do dinheiro, isto para dar as contas de 100 euros, imagino, não é? Isto vai permitir fazer o quê? Fazer um preço médio, vai fazer um preço médio a umas alturas. Quando o preço está mais caro, eu compro menos unidades, mas quando o preço está mais barato, eu vou comprar mais unidades. Vou fazer um preço médio, não vou estar aqui a tentar acertar, fazer o time da market, porque é mais importante o time in the market do que o time da market. Não é? É mais importante o tempo no mercado do que estar a adivinhar o período de entrada e saída ideal do mercado, e vai nos proteger dos nossos próprios vieses comportamentais. Eu não vou estar a adivinhar o ponto de entrada, o ponto de saída, agora é que é o máximo, agora é que é o mínimo. Eu simplesmente tenho aqui uma estratégia que vai-me ajudar a ter uma consistência de poupança e de investimento. E em períodos de incerteza, se isto lhe fizer sentido, considere então uma estratégia de dollar cost averaging. E por fim, a última dica, que poderia ser a primeira, porque é no fundo a mais importante, é investir na sua literacia financeira. Invista na sua educação financeira. Informação é poder. Quanto mais informado estiver, melhores decisões financeiras vai tomar. E não pense que as decisões financeiras têm a ver única e exclusivamente com dinheiro. Têm a ver com a sua própria vida. Porque quando o dinheiro nos tira ao sono, quando o dinheiro é um problema, quando estamos em situações de emergência, a nossa capacidade de tomar decisões é completamente diferente de quando temos um plano e estamos organizados. Portanto, investir na educação financeira é fundamental, e só o facto de estar a ver ou ouvir este episódio, dar-lhes parabéns, porque já está um passo à frente em relação à maioria. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um podcast Money Bar. Uma vez mais também agradecer à Euronext e à APFI por terem juntado aqui ao Money Lab nesta Semana Mundial do Investidor 2022, nesta ação para promover a educação financeira e a proteção do investidor. Já sabem, como sempre, podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas, e se acham que este episódio foi útil, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here we go!